O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou investigar se a ONG Transparência Internacional se apropriou indevidamente de verbas públicas da Operação Lava Jato. Segundo a decisão de Toffoli, a ONG teria sido responsável por administrar a aplicação de quase 2,5 bilhões de reais em financiamentos sociais previstos no acordo de leniência da JF no âmbito da Operação Lava Jato. A ação foi apresentada inicialmente ao Superior Tribunal de Justiça pelo deputado federal Rui Falcão, do PT, em 2021. O ministro Humberto Martins, do STJ, decidiu enviar o caso diretamente a Dias Toffoli, relator de processos no STF que apuram irregularidades na Operação Lava Jato. Em nota, a ONG Transparência Internacional informou que são falsas as informações de que valores recuperados por meio de acordos de leniência seriam recebidos ou gerenciados pela organização. Nega ainda que recebeu direta ou indiretamente qualquer recurso do acordo de leniência do grupo JF ou de qualquer acordo de leniência no Brasil. As suspeitas do ministro Dias Toffoli contra a Transparência Internacional já foram desmentidas pela Procuradoria-Geral da República em 2020. À época, a subprocuradora-geral da República, Samantha Dobrowski, escreveu, abre aspas, a Transparência Internacional não recebeu e tampouco receberá qualquer tipo de remuneração pela assistência prestada, fecha aspas. A decisão de Dias Toffoli repercutiu na imprensa internacional. Segundo o jornal britânico Financial Times, Dias Toffoli tem procurado desfazer o legado da Operação Lava Jato. A reportagem lembra que Toffoli é ex-advogado do PT e que ele suspendeu multas milionárias aplicadas à Novonor, antiga Odebrecht. Bom, Ana, esse caso está repercutindo muito na imprensa nacional e também internacional, quero te ouvir por aí. E vale lembrar que essa decisão do ministro Dias Toffoli, ela ocorre depois de uma semana que a ONG Transparência Internacional se manifestou sobre a elevação do índice de percepção de corrupção no Brasil. E a ONG, inclusive, citou a decisão do ministro Dias Toffoli de anular os acordos de leniência da JF. E agora, então, Dias Toffoli diz que quer investigar se essa ONG administrou o valor aí de 2,3 bilhões de reais, resultado do acordo de leniência com a JF. Só que, pelas informações que temos aí até agora, né, Ana, esse dinheiro nunca chegou à entidade. Exatamente, Paula. O Brasil, aquele antigo, antes da Lava Jato, de mãos dadas com a corrupção, infelizmente voltou e a todo vapor. Eu vi uma entrevista antes do nosso programa, exatamente do Bruno Brandão, para a CNN Brasil. O Bruno Brandão, que é diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, e ele disse o seguinte, abro aspas, que eu anotei aqui, não estou dizendo que houve qualquer intencionalidade do ex-PGR, mas é fato que havia informações inverídicas em um documento oficial que foi vazado e gerou uma campanha difamatória contra a Transparência Brasil. É muito grave que uma fake news tenha nascido em um órgão de Estado máximo persecutório. E aí a gente fica se perguntando, né? Qual vai ser o caminho do Brasil em relação... Porque todas essas notícias, Paula, afetam o caminho do Brasil em investimentos estrangeiros, né? Saiu no Financial Times, provavelmente já vai chegar aqui nos Estados Unidos também, porque um dos pontos fortes da Lava Jato é que, claro que nós sempre olhamos a corrupção em si, né? As forças policiais, as investigações, né, o próprio judiciário atuando contra um braço gigantesco, corrupto no Brasil e que atingiu vários países, tanto que o Departamento daqui de Justiça dos Estados Unidos assinou um acordo com a Odebrecht, a Braskem, em mais de 3,5 bilhões de dólares. Ninguém assina acordo se você não tem culpa no cartório, se você não consegue provar nesses acordos de leniência aquilo que você está atestando.
Então, Paula, o estrago ele é muito maior do que apenas voltamos para a era da corrupção e da bandidolatria do colarinho branco. Olhando para o nosso futuro, talvez até depois deste desgoverno, né, quem sabe sair nas próximas eleições, o investidor estrangeiro vai olhar para o Brasil com um ar de desconfiança. Mas será que vale a pena investir nesse país onde a corrupção continua seguindo o seu caminho de uma maneira livre? O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Brasil, hoje tem ex-advogados do partido mais corrupto daquele país, tem um comunista, enfim, tem pessoas profundamente ligadas com o Lula, com o Foro de São Paulo. Então, é um espectro muito perigoso para o nosso futuro. E aí a gente também se pergunta, Paula, onde estão os signatários daquela cartinha pela democracia? O Piotr muito bem trouxe alguns nomes no outro dia, né? Onde estão essas pessoas? Empreendedores, homens de negócios, aqueles que pensavam que assinando uma carta falsa uma carta puramente ideológica, por puro nojinho estético ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, sem olhar de fato a capacidade técnica das pastas daquela administração, onde estão essas pessoas? Hoje estão em silêncio, mas a gente tem que continuar cobrando daquelas pessoas, como o Piotr cobrou pelos nomes daquelas pessoas outro dia. E é isso que a gente vai ter que fazer, Paula, porque esse caminho hoje do Toffoli afeta profundamente, de maneira terrível, qualquer aspiração econômica que o Brasil venha a ter no futuro como uma nação rica e próspera e com um terreno fértil para os investimentos estrangeiros. Silvio, a Ana traz um trecho aí da declaração do presidente da Transparência Brasil, Transparência Internacional, Bruno Brandão, inclusive falando em fake news, essa suspeita de que a ONG teria se apropriado indevidamente dessas verbas aí, fruto do acordo de leniência, no valor aí de 2 bilhões e meio de reais. Inclusive, a própria PGR, a Procuradoria-Geral da República, já se manifestou anteriormente desmentindo essa informação. Eu acho que esse paraíso da corrupção que é o Brasil voltou, como disse a Ana, voltou aos tempos da corrupção aberta. Eu acho que isso já foi muito longe. Eu acho que o ministro Dias Toffoli já cruzou algumas linhas além do que era possível imaginar em relação ao legado da Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal se tornou um verdadeiro cemitério de provas de crimes. E nesse cemitério, Dias Toffoli é o coveiro dessa Operação Lava Jato. Eu acho que essa Operação Lava Passado já cruzou todas as linhas, inclusive das relações entre as pessoas. A mulher do ministro, que advoga para uma empresa que tem interesse justamente na Lava Jato, na mesma corte, o ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo, que advogou para essa mesma empresa. Eles se encontram, se reúnem em eventos sociais como casamentos, todos conversam. Os empresários dessa empresa estão lá, estou falando da JBS, por exemplo. Mas tem outras, tem a Odebrecht. Eu acho que já cruzaram todas as linhas. Isso num momento diferente, num país diferente, vamos aqui usar os termos corretos, isso seria motivo para o Senado abrir uma investigação. Fosse um pedido de impeachment novo, mas abrir uma investigação sobre a conduta do ministro do Supremo. Ele cruzou uma fronteira muito perigosa e o Brasil volta a ser notícia no exterior. O Financial Times, mas outras publicações também estão escandalizadas com o que o Brasil está fazendo, porque essas empresas são grandes. Essas empresas tocam obras, têm negócios, têm plantas, têm fábricas, exportam, atuam no exterior também. Então isso chama a atenção de países sérios, porque aqui não é um país sério. De verdade, a Lava Jato já é passado. Muito pouco restou da Lava Jato, uma ou outra quinquilharia. Mas o que nós estamos vendo a partir de agora é uma tentativa
de beneficiar essas empresas, inclusive beneficiar porque elas já estão sendo contratadas para negócios futuros. E encerro, Paula, brevemente você citou a subprocuradora na época, Samantha Dobrowski. No parecer dela, num outro trecho, ela se refere à transparência da seguinte forma, aspas, a transparência prestou somente auxílio no planejamento e na definição de estratégias de investimento dos recursos envolvidos, estudando formas de reparação à sociedade e propondo metodologias para melhor execução de projetos sociais, seguindo as melhores práticas internacionais. É para isso que a transparência serve. Não se apropriou de dinheiro algum e o ministro Dias Toffoli fez o quê agora, nessa reação? Ele ignorou o parecer do Ministério Público anterior. E qual o motivo? Porque a transparência apontou que o Brasil despenca em rankings de corrupção. A corrupção voltou. Então, quando a mensagem é ruim, você ataca um mensageiro. Augusto, antes de te ouvir, a gente vai lembrar o vídeo do Marcelo Odebrecht citando o ministro indiretamente. A gente já publicou, já exibiu esse vídeo anteriormente, mas vale aqui em razão do assunto. Esse fechamento aqui do amigo de meu pai. Quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse, como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas é que quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão... Quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Augusto, só fazendo um adendo, o ministro Dias Toffoli partiu para essa investigação, tomou essa decisão de querer investigar a organização Transparência Internacional de ofício, por conta própria. Assim como fez Dias Toffoli em 2019 de abrir o inquérito das fake news de ofício também por conta própria. Já me parece coisa aí de time que na prorrogação, vamos para o ataque aí, porque a coisa já ficou feia, vamos tentar tudo. Há 5 anos, Silvio, Piotr, Paula, Ana, me corrijam se eu errar a data. Há mais ou menos 5 anos, o Toffoli era presidente, estava em fim de mandato do Supremo. Ele abriu de ofício, que já é ilegal, um inquérito para apurar. O presidente do Supremo só pode abrir de ofício inquéritos que investiguem possíveis crimes ocorridos nas dependências do Supremo. Ele abriu um inquérito por conta própria para investigar ataques, insultos a ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeira irregularidade, vou resumir. Segunda, ele não poderia ter aberto. Segunda, ele indicou o relator e botou o Alexandre de Moraes com quem ele tinha conversado antes. Você tem que sortear o relator. São as regras do próprio Supremo que determinam isso. Ele saltou mais uma. Um mês depois, foi censurada a revista Cruzoé, que trazia basicamente esta acusação resumida. Censurou, proibiu. O Alexandre de Moraes cometeu a primeira violência flagrante contra as leis, o sistema acusatório, tudo. A imagem do Supremo. A reação da imprensa foi previsível naquela época. Que é isso? Isso é censura à imprensa e tal. Essa reação impediu que a violência se consumasse. Ele queria 70 mil reais por dia, uma coisa dessa, e queria a retirada desse material que envolvia nas irregularidades devassadas pela Lava Jato, o próprio presidente do tribunal. Um mês depois, isso aconteceu. Pois bem, 5 anos depois, você vê o Toffoli fazendo o seguinte. Primeiro, o Supremo decidiu que
advogados que tenham laços, ligações estreitas, por exemplo, uma mulher de um ministro ou o marido de ministro, não pode, o parente que é ministro, não tem que se declarar sob suspeição, não pode participar do julgamento. Derrubaram essa restrição há pouco tempo. Depois, o Toffoli declarou nulas todas as provas da Lava Jato decorrentes de depoimentos de diretores da Odebrecht. Portanto, ele anulou entre as provas anuladas, está, por exemplo, essa. Anulou uma prova contra ele. Nunca vi isso. Ele, Toffoli. Isso agora mais recentemente. Anulou em seguida a multa estabelecida, e aí diz que a transparência fez isso aqui, não pagaram. Não pagaram. Eles estão enrolando. A Lava Jato, a Odebrecht, Novo Honor agora, e a JS, que também teve o seu acordo de leniência, a multa fixada por ele, anulada, eles nunca pagaram nada. Os irmãos Batista não entregaram nada. Ele anulou as provas o Toffoli anulou as provas da Odebrecht e depois perdoou a multa. O acordo proposto pelos próprios criminosos para sair da cadeia. Sim. Ele fez tudo isso agora. Então, o que se pode depreender é que começou a ser preparado há 5 anos essa história aí, porque foi quando a Lava Jato se aproximou muito perto, ficou muito perto da justiça, sistema judiciário, e era preciso estancar a sangria. Então é o seguinte, quando começam a investigar a transparência, depois de um vídeo desses ter sido anulado, depois de uma quantia bilionária ter sido perdoada, porque, entre outras coisas, ele alega que não sabe bem se eles queriam mesmo fazer o acordo. Antes do Toffoli, tivemos a frase famosa do Gilmar Mendes, lendo o livro do Emílio Odebrecht. Mas isso foi uma tortura. Você lê aquilo é uma tortura imposta para que ele assinasse um acordo. E o Emílio Odebrecht não ficou preso meia hora. Quem ficou preso foi o filho. O filho está com cara de torturado ao dizer isso? Não? Parece que ele está muito aflito. Ele está dizendo a verdade. Então é o seguinte, o Supremo foi longe demais, né? E a arrogância também, né? Quando é muita, atrapalha o autor de atos ilegais. Acho que o Supremo foi tão longe que a imprensa, finalmente, no sábado, a velha imprensa antiga, outrora, a grande imprensa de São Paulo, Estadão e Folha, os dois jornais soltaram no sábado editoriais que diziam basicamente a mesma coisa. Não dá mais. Não dá mais. Porque a isso se pode somar, eu não vou comentar aqui, para não me alongar, a isso se soma você agora querer forçar a assinar um acordo de leniência um mendigo que foi pedir comida perto do quartel no 8 de janeiro. Isso aí já é de novo, né? Você escorregar pelo campo da galhofa ou você enlouquecer. Soma tudo aí, é hora de a gente rever o papel do Supremo, né? Com urgência.